Olá, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. Vamos falar a respeito de um pequeno livro feito por Cícero, o grande orador romano. Esse pequeno livro é uma joia, uma preciosidade. E nós vamos argumentar, vamos trazer basicamente tudo de fundamental que ele diz, para que a gente possa refletir sobre isso e chegar a uma nova visão, uma nova conclusão sobre aquilo que chamamos de terceira idade ou idade avançada ou envelhecimento, como prefiram chamar. Cícero, que viveu entre 103 a 43 a.C., tem uma obra bastante interessante e é um personagem histórico muito marcante, divisor de águas. E Cícero tem um pequeno livro que tem um assunto que vem muito ao nosso interesse hoje. Chama-se Saber Envelhecer. Ou seja, nós temos uma economia que cada vez mais vai ampliando o seu mercado para abranger pessoas de terceira idade, porque isso é necessário. A longevidade aumentou e, portanto, as pessoas têm mais tempo ativo e devem ter, porque a atividade faz bem ao ser humano. E nós temos que começar a pensar a respeito desses estereótipos que se criaram contra a velhice, contra a terceira idade, quanto aquilo que a gente chama ironicamente muitas vezes de melhor idade, quando na verdade pensamos que seja a pior. Nós temos que parar e raciocinar um pouco sobre esses estigmas, sobre esses preconceitos, que são todos eles muito infundados, por falta de uma reflexão básica, mais aprofundada, que nós vamos procurar fazer aqui em cima dos argumentos de Cícero. Esse livro ele é baseado num diálogo imaginário entre personagens históricos que existiram de fato. Quando acontece o diálogo, criado na imaginação de Cícero, Marco Catão, que é o condutor do diálogo, tinha 84 anos, que ele conversa com dois personagens bem mais jovens que ele, que são Cipião e Lélio. E ao conversar com esses dois, eles vão tratando desse assunto, do envelhecimento, as suas vantagens, as coisas que se ganha com a velhice, como se pode ver essa idade com lucidez. Vamos lá, então? Sejam bem-vindos ao Saber Envelhecer de Cícero. Primeiro argumento dele, que eu acho ótimo, ele diz o seguinte: quem não sabe ser feliz não vai ser feliz em idade nenhuma. Não é na longevidade, não é no envelhecimento que ele vai ser particularmente infeliz. Ele é infeliz pela vida inteira, porque ele não sabe lidar com a vida, sempre está brigando com a vida, não aceita o momento que ele vive. Portanto, é muito provável que aquele que não sabe ser feliz na juventude, nem na idade adulta, não vai saber ser feliz também no envelhecimento. Não pelo envelhecimento em si, mas pela sua postura inadequada diante da vida. E aí ele vai concluir uma coisa que é bastante óbvia. Todos aqueles que não querem morrer jovens querem envelhecer. Você tem que fazer uma opção clara. Ou você quer morrer muito jovem, que eu acho que ninguém quer, ou você quer ter longevidade. Ter longevidade significa viver a velhice da melhor maneira possível. É uma decisão importante que tomemos. E que uma vez que a tomemos, nós possamos encarar com seriedade aquilo que nos propusemos a fazer. Há uma sabedoria em aceitar a proposta da natureza. Ele diz que brigar com a natureza é como brigar com os deuses, segundo a tradição politeísta romana, não é? Brigar com os deuses, ou brigar com Deus, ou ir na contramão da natureza, que é uma expressão que sempre uso, que é uma caminhada tremendamente ingrata. Temos que entender que a vida tem lógica, tem sentido. Ela não é um conjunto de coisas aleatórias onde só existe uma idade que tem sentido, que é a juventude. Isso é uma interpretação materialista que dá um valor excessivo a uma característica da juventude, que é a energia física, quando temos uma série de outras qualidades, talvez até maiores do que essa. Então imaginem como se a vida fosse uma viagem de trem, onde você desce em cada estação e nessa estação você procura viver o melhor que ela tem para te oferecer. Eu desço nessa estação, nessa cidade, vou lá, vejo tudo que ela tem de melhor para eu aprender, tudo que ela tem a me ensinar, tudo que eu posso vivenciar ali. E volto para o trem com os braços repletos de frutos, ou seja, de experiências que eu recolhi daquela estação. Vem uma próxima estação, eu faço a mesma coisa. Vivencio
aquela parada da melhor maneira possível e volto para o trem com mais e mais experiência. E assim vou saboreando cada estação da vida. Em todas elas há muito que aprender, em todas elas há muito que vivenciar. E isso dá ao homem um estado de estar em paz com a vida, caminhando de braços dados com a natureza, aceitando as propostas que ela coloca e não brigando com ela e indo na contramão da natureza, que é uma briga ingrata, não temos chance de vencer. Vamos sempre estar saindo em desvantagem e infelicidade e com sensações de perda. Então, continuando, ele vai dizer: bom, há uma sabedoria então de aceitar e ir coerente com a proposta da natureza. Uma colocação que eu coloco para vocês, que eu ponho para que a gente pense é: bom, a tecnologia com certeza está aumentando a longevidade, não temos que discutir isso. Hoje já é bem mais comum do que no passado sabermos de pessoas com 100 anos de idade, por exemplo. Isso já foi muito raro no passado. Já houve tempo de considerarmos uma pessoa com 40, 50 anos uma pessoa muito madura. Hoje ainda é uma pessoa, um adulto jovem nessa idade. Temos ainda muita coisa pela frente. Portanto, a longevidade é provável que continue aumentando. Mas isso tem um termo. Ou vocês acreditam que um dia não morreremos mais? Isso é um fato insólito na natureza. Todas as coisas têm um ciclo de nascimento, desenvolvimento, maturidade, velhice e morte. Essa é uma fórmula da natureza. Ela considera que essa é a melhor maneira para que retiremos experiências da vida, sintetizemos essas experiências e possamos sair daqui para recomeçar sem os traumas, sem as lembranças negativas, para quem acredita nesse processo, evidentemente. Então, nós poderíamos pensar, bom, a imortalidade é impossível, mas se ela fosse possível, ela seria desejável? Será que essa nossa fórmula de continuarmos numa vida só, indefinidamente, seria a melhor fórmula? Seria que mais favoreceria a nossa evolução, o nosso crescimento? Eu acredito que não. Eu acredito que a natureza sabe o que faz. Ela sabe que num determinado momento as nossas memórias negativas geram um fardo que não nos deixa mais caminhar. Num determinado momento é necessário cortar essa memória negativa e sair só com aquilo de positivo que reunimos, só com a boa experiência, só com aquilo que nos fez crescer. Mas é um caso para você pensar, será? Será que não morrer jamais seria uma solução melhor do que aquela que a natureza propõe? Honestamente, não acredito nisso. Bem, continuando, ele vai dizer que as lamentações, um caráter lamurioso, se devem ao caráter de cada um e não ao envelhecimento. Então, há pessoas que são lamurientas pela vida fora, eternamente se queixando daquilo que não tem. Ou seja, às vezes na infância já começa isso. O garoto é incentivado pela sociedade a querer parecer um adolescente. E aí ele tenta forçar a barra de todo jeito, perde aquilo que é característico da infância para parecer um adolescente. Quando ele é um adolescente, ele já não quer mais ser adolescente, ele quer ser um jovem. Aí o jovem quer ter o sucesso financeiro, a projeção social que tem uma pessoa madura. Aí a pessoa madura começa a sentir saudade da juventude, o idoso mais ainda. Ou seja, nunca se está feliz com aquilo que se tem. E esse caráter lamurioso é característica de uma pessoa que não tem o caráter muito bem formado. Ele vai falar do que seria um idoso desejável, aquele idoso que todo mundo gosta de ter perto de si. Ele fala que um idoso inteligente, agradável e divertido suporta facilmente o envelhecimento. Que a pessoa é assim quando ela não perdeu a motivação para a vida. Entendem isso? Quem almeja os fins, almeja os meios. Ou seja, eu ainda tenho coisas para fazer. Eu quero somar para o mundo, eu quero fazer a diferença. O tempo que me for dado, enquanto eu respirar, eu quero estar fazendo diferença para o mundo. Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Eu quero chegar lá, quero chegar o mais próximo possível. Então, enquanto eu estou vivo, eu estou entusiasmado com a vida, cheio de sonhos, cheio de motivação. Isso faz um idoso alegre, inteligente, agradável, uma pessoa que todos gostam de ter perto de si. Enquanto que aquele lamuriento, aquele resmungão, é o tipo da pessoa que ninguém quer ter por perto, ninguém suporta. E acaba vindo um dos piores males da velhice, que é a solidão, o isolamento. Ele vai dizer então que a rabugice, esse atributo tão desagradável, né, é insuportável em qualquer idade. E basta você parar para perceber, que você vai ver que tem gente rabugenta em qualquer idade. É uma característica exclusiva da velhice.
Aí chega um determinado momento que Lélio chega para Catão e diz: olha, Catão, você está dizendo isso porque você é um idoso rico. Se você fosse pobre, você não consideraria dessa forma. Aí Catão diz: olha, com certeza os bens materiais ajudam bastante, mas também você tem que ver a coisa sob um outro ponto de vista. Imagina que você tenha um idoso inteligente, sábio e pobre, e por outro lado você tem um idoso rico, mas idiota. Qual dos dois seria mais desejável? Qual dos dois teria uma velhice mais aceitável, uma velhice mais agradável? Com certeza aquele que tem sabedoria, independente de ser rico ou pobre. Porque aquele que não tem nenhum tipo de sabedoria pode ter a riqueza que tiver, vão desejar a riqueza dele e não ele. Ele vai ser uma pessoa indesejável, vão desejar o que ele tem, ele não. Vão fazer o possível para interditá-lo quanto antes para se apossar daquilo que ele tem, porque ele não é interessante. O que é interessante são as suas posses. E nós vemos isso acontecendo de uma maneira muito triste em vários casos na sociedade. Então, a riqueza pode ser útil, mas não é suficiente para te dar um envelhecimento agradável. A sabedoria, sim. Essa faz toda a diferença. Continuando, ele vai dizer que a melhor arma para o envelhecimento sadio é a prática das virtudes. Com certeza, porque nós não devemos amadurecer apenas o nosso corpo. O corpo vai amadurecer, porque a biologia assim rege, assim manda. Não há como ir contra a lei da vida. Agora, já o amadurecimento da alma não é uma questão de biologia ou de tempo cronológico. É uma questão de tempo psicológico, moral, espiritual. É uma opção humana. Amadurecer na alma ou amadurecer apenas no corpo. E o amadurecimento da alma se dá exatamente pela prática das virtudes. Quando praticamos as virtudes, ou seja, somos justos, somos fraternos, somos bondosos, vamos adquirindo sabedoria sobre o coração da vida, porque todas as coisas se abrem quando são abordadas assim. Ao serem abordadas com bondade, com justiça, as coisas se abrem e mostram o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas é um sábio. Portanto, as virtudes amadurecem a nossa alma e, ao mesmo tempo, jamais nos deixam. Você jamais será uma pessoa solitária. Está acompanhado da tua justiça, da tua fraternidade, da tua bondade, que são as melhores companhias que alguém pode ter. Então é muito importante assegurar-se de que o tempo está passando e deixando virtudes cada vez mais sólidas dentro de você. Porque no final das contas, a síntese da vida vai ser isso aí. Quando você se colocar diante da morte e perguntar o que valeu a pena, o que fez diferença, você vai perceber que foram os teus atos de justiça, de fraternidade, de bondade, de integridade, de generosidade. O resto todo é um mero conjunto de banalidades que o tempo vai levar. O quanto você foi amoroso, sábio, bom, isso vai fazer diferença. Isso vai estar contigo mesmo diante da morte. Isso nem a morte é capaz de tirar de você. Então, o que mais ajuda o envelhecimento? Práticas de virtudes. Consciência de ter vivido de forma útil é uma coisa mais do que prazerosa. Ele vai dizer que se existe uma coisa que dá paz de espírito e alegria para um idoso, é a consciência de que ele fez o seu melhor. Não uma vida perfeita, porque não somos perfeitos, mas que em cada passo do caminho fizemos o nosso melhor. Colocamos-nos inteiros naquele momento, corpo, mente e alma juntos ali, dando o nosso melhor para cada situação. Você olha para trás e diz: olha, ninguém pode cobrar de mim fazer mais do que eu fiz, porque em cada momento eu me entreguei inteiro àquele momento da vida e entreguei o melhor que eu tinha. Como diz aquela frase de Blavatsky que eu tanto gosto de citar: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então você olha para trás e se sente quites com céus e terra, se sente quites com a vida e com a morte. Como nós devemos fazer todos os dias, olhar para o nosso dia e nos sentirmos quites com a vida e dormir o sono dos justos, a morte nada mais é do que um sono dos justos um pouco mais ampliado. Mas ela também é encarada com a mesma paz de espírito quando você olha para trás e vê uma trajetória bem vivida. Ou seja, você se prepara para a morte durante a vida, pela maneira como você vive. O teu envelhecimento vai ser muito mais agradável, muito mais alegre, muito mais leve quando você se sente orgulhoso da trajetória que você deixou para trás. Orgulhoso no sentido de que não você fez coisas extraordinárias, mas você fez sempre o melhor de si em cada passo que você deu.
A consciência de ter vivido, então, de forma útil e coerente é a sensação mais prazerosa que podemos ter. Tá? Aí ele vai colocar 4 razões para temermos a velhice. E é interessante porque ele vai analisar uma a uma e mostrar que, na verdade, essas razões são ficções. Nós não temos por que temer a velhice por causa dessas coisas. A primeira razão que ele vai colocar é: afasta-nos da vida ativa. Será? Será que necessariamente a velhice tem que nos afastar da vida ativa? Isso é o tipo da coisa que ela não deveria fazer. Não deveríamos nos permitir isso. E aí eu comento com vocês uma coisa que é importante a gente perceber. Uma vida ativa em negócios públicos ou privados vai fazer de você uma pessoa que tem uma experiência que ninguém mais tem. Ah, porque o jovem vem atualizado com as últimas tecnologias. Cá entre nós, vamos ser maduros. Quando você considera uma empresa, um empreendimento que não deu certo, será que foram os fatores tecnológicos que foram o principal fator ou foram os fatores humanos? E, em geral, foram os fatores humanos. Essa empresa não tem coesão nas suas equipes, as equipes não sabem trabalhar em conjunto, não há uma unidade, todo mundo compete com todo mundo, há uma rivalidade tremenda onde não se pensa na empresa como um todo. Os fatores humanos são sempre preponderantes sobre o sucesso ou fracasso de qualquer empreendimento na vida. E os fatores humanos vêm da falta de conhecimento da natureza humana. E um jovem não tem como conhecer a natureza humana. Não teve tempo hábil para isso. Quem conhece como lidar com o ser humano, como trabalhar de tal maneira que a conciliação seja possível, que a cooperação seja obtida, como facilitar a convivência, como evitar aquelas zonas mais pontiagudas que podem gerar atritos e rompimentos, quem conhece tecnologia humana é aquele que tem uma idade maior, é aquele mais idoso. Ele tem essa tecnologia, entre aspas, a tecnologia do humano, que é a mais importante e preciosa que existe e a que mais se carece no mercado. Nós temos cada vez mais tecnologia acerca de coisas, cada vez menos tecnologia acerca do ser humano. Portanto, o ser humano cada vez mais complicado, uma convivência cada vez mais difícil, enquanto que os meios que ele utiliza cada vez mais modernos. É claro que nisso você tem um choque, porque é uma tecnologia de ponta com um ser humano que está na outra ponta, inferior, cada vez mais precário na sua capacidade de se colocar no mundo de maneira harmoniosa. Essa tecnologia começa a ser valorizada no momento atual. Já se começa a discutir isso no meio empresarial. É aquilo que se chama da economia prateada. É aquela economia que engloba o idoso como uma coisa necessária, importante, que traz uma informação vital para dentro de uma empresa. Recordo-me que uma vez contaram uma história para mim acerca de 2 países que diziam o seguinte: um primeiro país quis fazer uma revolução tecnológica, industrial, quis desenvolver o seu setor secundário, ou seja, trabalhar sobre a questão das empresas para crescer com muita velocidade. O que ela fez? Aposentou todos os idosos e encheu de jovens a empresa, porque os jovens renovam, porque os jovens têm tecnologia. E aí o que aconteceu com o país número 2, que queria também implementar o seu parque industrial, queria crescer, mas não tinha experiência, não sabia como fazer. Foi lá e contratou todos os idosos que o país número 1 tinha dispensado. Colocou todos eles na administração das suas empresas, com toda a experiência que tinham, com toda a sabedoria que tinham, e disparou, e cresceu mais do que o país número 1. Porque isso é uma questão de bom senso, de lucidez. Aí você tem um acervo de informações que não pode ser dispensado. É como se um artista passasse a vida inteira construindo uma obra e quando ela fica mais perfeita, chegar perto de ser uma obra-prima, ele joga fora e começa uma coisa nova. Isso é no mínimo insensato. Nós temos numa pessoa mais idosa a experiência de como faz para dar certo humanos junto com humanos, de como faz para dar certo vida humana. Isso não é conhecimento que se dispense, isso é cada vez mais necessário. A gente pode dizer com toda segurança que a virtude do futuro, e eu não digo só do ponto de vista filosófico, do ponto de vista econômico também, é o humanismo. É cada vez mais pensar no ser humano. É aquilo que a gente chama de autoridade humana, que já falei em outras palestras para vocês. Quem lidera tem que ter autoridade humana, ou seja, considerar que no final do processo as coisas foram bem, não só quando você tem bons produtos e bons serviços, mas quando todo mundo que participou do processo está bem, cresceu ao longo do processo, ou seja, você tem um resultado humano positivo. Cada vez mais a questão do humanismo é a rota de saída
de uma humanidade que está destruindo a natureza, de uma humanidade que voltou a ter guerras irascíveis entre eles, de uma humanidade onde o homem cada vez mais explora o homem. A saída é o humanismo. E essa idade guarda muito desse segredo, dessa receita do humanismo, que pode compartilhar com a humanidade. Ela é fundamental. Lembro a vocês de um fato que já comentei também em uma das minhas palestras, de um fato que aconteceu num país africano, de um determinado médico africano, psiquiatra, que ele não tinha condições de conseguir que aquele país tivesse mais médicos psiquiatras, porque o país era muito pequeno. E havia muitos casos de crises graves, de depressão e tudo mais. O que ele fez? Ele reuniu todas as idosas daquele país, pessoas que a economia tinha colocado totalmente periféricas, à margem, inúteis, e ensinou para elas o básico de uma terapia cognitiva comportamental. E ensinou essas idosas, com a sua experiência de vida e com o básico dessa terapia, a fazer consultas com as pessoas deprimidas nas comunidades onde elas viviam. Isso foi um estouro, isso deu um sucesso tremendo. Por quê? Eram senhoras, chamadas mães do Zimbábue, eram senhoras que tinham muita experiência de vida, sabiam muita coisa, tinham muito para ensinar. E junto com algumas técnicas, elas puderam usar isso em proveito de toda a sociedade. Esse é um experimento que eu acho revolucionário quanto a esse assunto, porque mostra alguém que teve visão suficiente para ver o valor da experiência de um idoso e quanto isso pode ser utilizado a favor da sociedade. Ele vai falar uma coisa bastante interessante. Se nós formos olhar as grandes façanhas dentro da sociedade, dentro da história da humanidade, as grandes façanhas foram feitas por quem? Por reis, generais e líderes excepcionais. Reis, generais, líderes excepcionais. Vocês acham que eram jovens? Não eram. Eram pessoas maduras. Eram pessoas que sabiam, tinham experiência de vida. Estavam ali para conduzir, não só segundo técnicas de estratégia, elas estavam ali para conduzir segundo um conhecimento profundo da natureza humana. E essas pessoas é que fizeram história. Interessante percebermos isso. As virtudes da juventude, que são força, agilidade física, rapidez, não fazem história. O que faz história, na verdade, são as virtudes de uma pessoa madura, que é saber lidar com o ser humano, saber conduzi-lo, saber chegar ao resultado desejado, conduzindo o ser humano da melhor maneira possível. Ah, mas o jovem pode ter uma certa maturidade. Pode ter também, mas são casos excepcionais. Em geral, a maior parte da juventude é muito irreflexiva. E essa irreflexão faz dele um precipitado, faz dele uma pessoa que supõe reações dos demais que não são corretas porque ele não tem experiência de como o ser humano reage. Portanto, é muito raro que um jovem tenha uma maturidade excepcional a ponto de gerar um fato histórico. A grande maioria dos homens que geraram fato histórico eram homens maduros, homens que tinham profundo conhecimento da natureza humana. Esses foram lá e conduziram a humanidade e fizeram história. Como podemos dispensar isso de uma hora para outra? É como se não conhecêssemos história, como se não tivéssemos estudado a história da humanidade, para não saber o valor que essas pessoas têm. Uma outra coisa que eu coloco como uma observação minha dentro desse item da chamada economia prateada. Às vezes uma pessoa quer um empregado, um funcionário de 20 anos, porque ele tem 50 anos úteis pela frente, pelo menos. E não quer um funcionário de 70 anos, porque ele pode ter só 5 anos úteis pela frente. Se você pegar a maturidade, a inteligência, a sabedoria de uma pessoa de 70 anos que tem essa maturidade, ela em 5 anos pode realizar coisas mais produtivas do que muitos jovens farão em 50. Não tenha dúvida, o tempo não é uma coisa tão matemática quanto vocês pensam. O tempo, quando se reflete sobre realidades humanas, ele tem um monte de subjetividades. Ou seja, um homem maduro, um homem com profundidade, um homem com conhecimento da natureza humana, faz em 5 mais história do que o outro imaturo e reflexivo vai fazer em 50. A menos que esse jovem amadureça demais, que nem sempre acontece. Então nós temos que tornar essa questão da visão do tempo algo mais subjetivo, mais adaptado à realidade do tempo humano, que é muito variável. Não se conta por continha matemática, tem toda uma profundidade a ser considerada aí. Ele vai comentar uma coisa que é bastante interessante a respeito de uma das instituições políticas mais antigas da humanidade, que é o Senado. Senado vem de quê? De senes,
de senil, senil no sentido positivo, porque hoje senil é pejorativo. Né? Esses idosos, essas pessoas de idade mais avançada, eram patrimônio da sociedade, por exemplo, em Roma. Eram eles que traçavam os destinos da civilização, eram eles que traçavam os destinos daquela cultura, ou seja, eles eram os mais valorizados dentro de Roma. Que quando ameaçava haver invasão de bárbaros, a primeira coisa que se protegia eram eles. O Senado nasceu de quê? De determinados grupos, comunidades, onde cada família tinha o seu pater familias, que era o mais idoso, que conduzia aquele grupo familiar. Num determinado momento, essa comunidade reúne todos esses pater familias e forma um conselho dos mais idosos, que é o Senado, que começa a dirigir a sociedade, que era considerada a preciosidade de uma cidade. E hoje já não consideramos dessa maneira. Há que repensar se os nossos valores mudaram para melhor ou para pior. Eu particularmente considero que pioramos bastante na compreensão do ser humano. Ele vai falar sobre a questão da perda da memória, que também é uma coisa que muitas vezes se alude. Não, mas com a idade avançada perdemos a memória, ficamos menos lúcidos. Não é verdade. Existe uma tendência no nosso corpo de que tudo aquilo que é exercitado fica bem. Se o nosso corpo é exercitado fisicamente, ele fica bem. Se a nossa mente é exercitada, ela fica bem até a idade mais longeva que for. Depende de como você exercita. Uma vida de muita sabedoria, uma vida de muito aprendizado, uma vida de muita reflexão, leva o homem à lucidez até os seus últimos momentos. Aí ele vai citar nomes de um momento histórico onde não havia os recursos da medicina que a gente tem hoje, que permitem a longevidade, de homens que tiveram muita sabedoria e chegaram à idade avançada, começando pelo grande Platão, que chegou aos 80 anos de idade, que era muita coisa para a época em que ele vivia. Homero, que não se sabe dizer exatamente qual idade ele chegou, mas que se retrata de que ele morreu bastante idoso também. Quem mais? Pitágoras chegou a 75 anos, que era muito para o tempo dele. Né? Sófocles, o grande dramaturgo, chegou a 90 anos de idade. Todos eles muito lúcidos e trabalhando e produzindo. Né? Disse que, num determinado momento, os parentes de Sófocles tentaram interditá-lo para poder tomar posse dos seus bens. E ele foi e apresentou o último drama que ele tinha escrito e mostrou para os seus juízes a lucidez de uma pessoa que escreve uma coisa como aquela. E com isso ele ganha a causa, porque era extremamente sábio, sabia o que estava fazendo, tinha uma profundidade no que produzia, com uma longevidade de 90 anos. Ou seja, todo aquele que exercita bem a mente, os dons do espírito, a reflexão, esse é um homem que tem tudo para chegar lúcido, seja lá qual for a idade que ele viva. Ou seja, tudo é uma questão do quanto e como se usa, tanto o corpo quanto a alma. Os idosos são sempre agradáveis aos jovens que lhes passam experiências e ensinamentos morais vividos. Essa colocação de Cícero ele tem toda a razão. Pense numa coisa que irrita um jovem, lição de moral. Por que irrita? Porque lição de moral é um conjunto de códigos que a pessoa que está te oferecendo não viveu. Portanto, tem muito de hipocrisia, tem muito de incoerência. Não dá autoridade àquilo que está sendo dito. Agora, quando um idoso tem ensinamentos morais, que ele é um depoimento de como aquilo deu certo, você chega diante de um idoso que tem um domínio profundo da vida, que tem um conhecimento aprofundado, e ele diz, eu cheguei aqui através de tais e tais e tais práticas. Ele tem uma autoridade naquilo que ele está dizendo que é encantadora para os jovens. Nós sabemos que a psique do jovem ela é muito propensa a querer heróis, querer referenciais grandiosos. Ele procura por isso, ele precisa disso. Quando ele vê um idoso que lhe inspira admiração, respeito, é claro que ele vai estar atento a todos os ensinamentos que esse idoso é capaz de passar, e inclusive e principalmente ensinamentos morais. Essa é a forma mais sadia, aprofundada e eficaz de se passar ensinamentos morais para os jovens. Portanto, o jovem quer sim a companhia dos idosos, quando eles têm alguma coisa mais profunda para lhe oferecer. É mentira isso de que os jovens evitam os idosos. Evitam quando eles já não têm mais nada para oferecer. Quando ficaram ali muito superficiais, simplesmente sonhando com uma juventude perdida. Aí não dá. Mas quando eles têm muita sabedoria, eles são altamente desejáveis. Em torno de Sócrates, toda a juventude se reunia. Em torno de Platão também. Sempre foi assim.
Procurar estudar coisas novas. Esse é um aconselhamento de Cícero que eu acho muito interessante. Ele diz algo que eu não sabia, que eu achei bem interessante, de que Sócrates, já com idade avançada, começou a aprender a tocar a lira. Ou seja, ele já numa idade onde normalmente as pessoas dizem, não tem que aprender mais nada, não dá mais tempo. Ele estava interessado em aprender coisas novas. E o próprio Catão, que é o narrador desse diálogo, ele diz, eu comecei a estudar literatura, já com idade avançada. Eu acho que eu tenho muita capacidade de aprender muita coisa nova, eu tenho ânimo de aprendiz, eu tenho sede de saber mais, enquanto eu respirar. Eu tenho sede de ir além de onde eu estou. Ou seja, ter ânimo para aprendizado de coisas novas, isso é muito importante. Significa que eu ainda acredito em mim, eu acredito que ainda é necessário aprender mais, que eu posso ir além, que eu posso dominar mais setores da vida, que eu posso compreender ainda melhor a vida. Ânimo de começar coisas inovadoras, coisas que não havia na sua vida. Isso é muito importante, dá muita garra, dá um espírito renovado para o idoso. Segunda razão para temer a velhice, falta de vigor que enfraquece o corpo. Ele vai dizer que cada idade e espécie tem os seus limites e deve aproveitar bem aquilo que tem. Cada espécie, animal, humana, cada ser tem uma força que lhe é própria. Você não vai ver um jovem se lamentando porque não tem a força de um touro. Touro é touro, ser humano é ser humano. E sempre, em qualquer idade que você estiver, em qualquer momento da sua vida, vai haver quem seja mais forte e mais fraco do que você. Não há que ficar brigando e competindo para ser o mais forte do mundo, mas aceitar, fazer com aquilo que a vida te ofereceu o melhor. É como se a vida te oferecesse um palco. Pode ser do tamanho que for, dentro dele eu subo e dou o meu show. Eu faço o meu melhor com aquilo que me foi oferecido, com a matéria-prima que me foi dada. Ou seja, não sei quanta força física vou ter, vou me exercitar para chegar nas melhores condições possíveis. Porém, com aquilo que eu tiver, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar um show em cima da matéria-prima que me foi oferecida. Sempre sabendo que força física não é um valor preponderante sobre os demais. A inteligência, os valores são muito mais importantes do que a simples força física. Aceitar aquilo que me é oferecido em cada idade. Ele vai dizer uma coisa muito interessante, que se a importância e o renome viessem de bíceps, seriam os atletas de halteres os grandes homens da história. A história valoriza sabedoria, inteligência, talento, justiça, sensibilidade à beleza. É isso que a história valoriza, e não aqueles que carregavam peso. Não foram esses que entraram para a história. Ele vai comparar um atleta, que nunca tinha ouvido falar, um Milon. Diz que esse Milon foi capaz de suspender um touro. E aí ele vai colocar do outro lado Pitágoras, que suspendia apenas uma consciência cheia de sabedoria. Ele vai dizer qual dos dois entrou para a história. Na verdade, ninguém nem saberia que Milon existiu se ele não tivesse citado. Milon que suspende um touro ou um homem que é capaz de elevar sua própria consciência. É evidente que a história sabe dizer o que tem valor e o que não tem. Ela depõe a favor daquilo que tem valor. Ou seja, ter muita força física. Será que isso é tão necessário assim e é tão importante em todos os momentos da nossa vida? Eu acho que em toda a vida a sabedoria é muito mais importante do que a força física. É claro que é necessário termos uma certa disposição física. Isso é bom, isso é sadio. Mas colocar isso como um valor máximo, não, já é um exagero, já é uma perda de foco. Ele vai dizer que a responsabilidade de formarmos novas gerações nos concede vigor, porque nos sentimos necessários. É olhar para dentro de você e perceber que o tanto de sabedoria que você reuniu, de domínio sobre a vida, de conhecimento profundo da natureza humana, olhar para a humanidade e perceber o quanto ela precisa disso e sentir como uma missão passar isso adiante. Isso faz com que você se sinta necessário. E quando você é necessário, não tem por que estar angustiado. Percebe que o mundo precisa de você, precisa do recado que você tem a dar, precisa da tua palavra sagrada, precisa daquilo que você veio acrescentar ao mundo, que você detém um conjunto de informações que pode não ser o maior do mundo. Cada um conquista coisas muito diferenciadas, em níveis diferenciados, mas o que eu tenho é muito para uma humanidade que carece de tudo quanto a conhecimento da alma humana. O que eu tenho pode ser muito útil para outras gerações, para jovens que estão chegando agora. E se o que eu tenho é válido, tem valor, eu sou necessário.
E ao ter necessidade, ao perceber que o mundo tem necessidade de mim, eu me sinto muito mais animado, estimulado, com vigor para viver a minha velhice com dignidade. Eu sou necessário, eu não estou à toa no mundo. Ele vai dizer também uma outra coisa super interessante, que a perda de forças na velhice muitas vezes não tem tanto a ver com o envelhecimento, tem a ver com as extravagâncias que você fez na juventude. Na juventude é o momento onde mais abusamos do nosso corpo físico, pelas extravagâncias que são concedidas aos jovens como coisas próprias da juventude. Muitas vezes eles põem o corpo a desgastes extremamente desnecessários, que lá na frente ele vai pagar o preço por isso. Ou seja, você diz, nossa, como a velhice é ruim, como ela tirou a minha disposição física. Não foi a velhice, foi a juventude que tirou a tua disposição física. Porque se você vive bem, é provável que no envelhecimento esteja bem também. Um corpo que foi bem tratado, portanto está preparado mesmo para o processo da idade, para viver da melhor maneira possível. Portanto, não culpemos a velhice por aquilo que não é próprio dela. Ele vai contar um fato histórico que é muito interessante. Na velha guerra de Troia, né? A Ilíada de Homero, a guerra de Troia, Agamenon, que conduzia a guerra, preferiria ter 10 Nestor ao seu lado, que era um idoso muito sábio, do que 10 Ajax, que era um jovem muito forte. Para ele era muito mais necessário ter um Nestor perto de si, que era um idoso sábio, profundo conhecedor da natureza humana e que dava a ele uma visão de como o inimigo poderia reagir, do que poderia vir a acontecer, tinha uma capacidade de previsão de acontecimentos. Por quê? Porque conhecia profundamente o mecanismo da psicologia humana. Portanto, poderia antecipar acontecimentos, era maduro, era lúcido, era sensato. Ele preferiria 1000 vezes ter 10 Nestor do que ter 10 Ajax ao seu lado. E isso é um fato, tanto que Nestor o acompanha na batalha inteira, tá certo? Em qualquer idade, como nós já falamos, sempre há pessoas que são superiores a nós e inferiores a nós em qualquer quesito que você pegue, inclusive na força física. Portanto, não se compare com ninguém. Faça o possível para que você tenha o melhor vigor físico, cuide da sua saúde, exercite o seu corpo e considere que aquilo que você tem é mais do que necessário, é mais do que suficiente para aquilo que você pretende fazer. Faltam forças se falta saúde. E a saúde pode faltar em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida estamos sujeitos à doença. Portanto, cuidar para que o nosso corpo tenha saúde é uma necessidade não só na velhice, na vida inteira, pois está diretamente ligado ao adoecimento, à perda de forças. Nós temos que estar atentos ao adoecimento não só na velhice, na vida inteira. Portanto, se nós zelamos ao máximo pela nossa saúde, é provável que as forças não decaiam tão abruptamente assim, que vão seguindo um processo natural da vida, mas que não decaiam abruptamente se nós somos cuidadosos com a nossa saúde. Devemos aliviar o corpo com exercícios e boa alimentação. Ou seja, você alivia o corpo exercitando. Agora, você alivia o espírito exercitando-o também. Nós necessitamos aliviar não só o corpo, necessitamos aliviar o espírito. Se eu exercito o meu corpo, me alimento bem para poder ter um corpo vigoroso, o meu espírito, que é fundamental nessa idade, eu tenho que exercitá-lo através da reflexão, da prática de virtude, da compreensão profunda da vida, exercitá-lo alimentando com conhecimento, com cada vez mais aprendizados úteis e profundos, ou seja, você necessita um paralelismo do que você faz com o corpo fazer com o espírito. Nesse momento o espírito tem um peso até maior do que o corpo. Portanto, não pense em envelhecimento, vamos nos exercitar e vamos nos alimentar bem só nesse plano. Nos dois. Alimente bem o espírito e exercite-o através de uma constante reflexão sobre a vida, de uma constante busca da essência de todas as coisas, de uma constante busca de uma síntese que te permita entender melhor tudo aquilo que foi vivido. O idoso deve afirmar-se como ser ativo. Isso eu acho interessante, essa recomendação dele. Afirmar-se como ser ativo. Toda a natureza, ela funciona não por um processo de tirar algo e deixar nada. Ela funciona com o processo de tirar algo e colocar outra coisa no lugar.
Então, na infância, ela tira um determinado nível de maturidade, coloca outras necessidades do adolescente, outros interesses, e assim sucessivamente. Ela vai substituindo, ela não tira uma coisa e deixa zero no lugar. Ela está sempre substituindo. E nós muitas vezes cometemos esse erro. Temos uma vida profissional, digamos, 30, 40 anos. Tiramos essa vida profissional e deixamos o que no lugar? Nada, coisa nenhuma. E isso é péssimo. Porque isso nos faz cair num vazio, numa angústia, muitas vezes num sentimento de inutilidade, que é terrivelmente prejudicial. Não é à toa que há uma estatística de crises sempre 2 a 3 anos depois da aposentadoria. Crises de todos os tipos, às vezes até de saúde física. Por quê? A pessoa de repente quebra um ritmo e cai em outro que não lhe oferece nada. Saiba substituir as coisas. Ou seja, aqui eu tinha um trabalho pela remuneração do corpo, aqui eu posso ter um trabalho pela remuneração da alma, como por exemplo um voluntariado. Hoje, os médicos recomendam voluntariado como cura de várias doenças, que vem de um abatimento, de um sentimento de inutilidade. Você começa a se sentir útil e produtivo para algo maior do que você fazia antes, para alimentar algo maior, não apenas o corpo, mas também a alma. Ou seja, substitua a tua atividade, não pare. Manter-se ativo, ser um referencial de atividade é fundamental para duas coisas que ele vai enumerar: conservar seu poder sobre si mesmo e conservar a sua ascendência sobre os familiares. Ainda que seja uma coisa muito simples, uma idosa que sozinha dentro da casa dela faz as coisas, cuida da horta, tira as suas verduras, distribui verduras para a família inteira, está ali sempre fazendo o seu trabalho, ela é admirável por toda a família. Ninguém vai pensar, não, vamos interditá-la porque ela não tem condições de velar pela própria vida. Todo mundo vai respeitá-la. Você conserva o poder sobre si mesmo e a ascendência sobre a família quando você se mantém ativo. Uma das piores coisas que existem é quando, caídos numa inatividade total, numa depressão, começamos a ser considerados inaptos pela família para gerir a nossa própria vida. E começam a tirar de nós a decisão sobre a nossa vida. Isso é uma das piores coisas que acontecem. Por quê? Porque nos colocamos numa situação de inatividade, que é péssima do ponto de vista psicológico. Temos que nos manter ativos e necessários. Isso garante a nossa lucidez e garante o respeito das pessoas sobre nós. Somos pessoas que ainda estamos trabalhando, estamos gerindo a nossa vida, ainda estamos sendo úteis para o mundo. Não estamos parados. Isso é um detalhe importante a refletir. Deve-se exercitar memória. Todos os dias procurar lembrar à noite tudo o que você fez durante o dia, com a maior quantidade de detalhes possível. Porque a memória é também como qualquer outra musculatura, tem que ser exercitada. Eu acordei de manhã, pensei tal coisa, levantei, fiz as minhas preces, seja lá o que for que eu tenho o hábito de fazer, levantei, fiz tal trabalho, tomei o café da manhã, fiz tal coisa, o dia inteiro. Saber contar em detalhes o seu dia de hoje. Significa, sabe o quê? Que você estava presente, de corpo e mente juntos em tudo aquilo que você estava fazendo. Estava atento, estava presente, e isso é fundamental para exercitar a memória. Ao repassar todo dia, você também a exercita. Ou seja, a memória tem que se manter sempre em atividade, mantê-la sempre estimulada, para que ela funcione sempre bem. Se nós começamos a esquecer coisas, vamos sendo tolerantes com isso, vamos sendo permissivos com isso, a tendência é que esse processo aumente. Cobre cada vez mais a sua memória. Memorize textos, repasse. Repasse tudo o que você fez durante o dia. No final do ano, dê uma repassada em tudo que você fez durante o ano. Cobre da sua memória a atividade. Puxe dela, faça demandas para que ela possa se manter ativa. Isso é fundamental. Tudo que se mantém ativo não perde a sua vitalidade. Procurar estudar e trabalhar sempre, ou seja, manter o ânimo de aprendiz. Não achar que já sabe o suficiente. Ter sempre essa curiosidade viva, que é um referencial, inclusive, para os jovens. Querer aprender, querer crescer, querer expandir. Nós chegamos hoje a um nível de comodismo que às vezes o jovem já não está querendo aprender mais nada. Acha que sabe o suficiente, que não precisa mais nada. Isso é o fim. Isso é uma decadência total da natureza humana. Manter esse ânimo de aprendiz, querer sempre estudar, querer sempre trabalhar, querer sempre aportar alguma coisa ao mundo. Manter o seu espírito de missão, o seu ideal, o seu sonho. Eu quero chegar o mais próximo dele possível. Eu não vou parar de caminhar enquanto eu estiver vivo, enquanto eu respirar.
Terceira razão para temer a velhice. Priva-nos dos melhores prazeres, melhores entre aspas, né? E aí o que ele vai colocar? Que reduzir prazeres grosseiros é como se você imaginasse que você tem, isso é um exemplo meu, claro, que você tem um balão daqueles dirigíveis que tem aquela cestinha que as pessoas viajam nele, aquele balão está todo amarrado na terra. É evidente que ele não vai alcançar grandes elevações. À medida que você vai cortando essas amarras que o prendem à terra, ele se eleva. Essas amarras que nos prendem à terra, que nos tornam pesados, são exatamente essas necessidades sensoriais mais grosseiras, esses prazeres mais grosseiros que nos tornamos dependentes, nos tornamos escravos dele. À medida que vamos cortando essas amarras, nossa consciência vai se elevando. E quando a nossa consciência se eleva, temos mais sabedoria, temos uma visão mais ampla e profunda da vida. Portanto, abrir mão desses prazeres é um alívio e não um prejuízo. Significa, em qualquer idade isso é desejável. Significa um maior autocontrole, significa que você abriu mão do menor para o maior, que a elevação da consciência também traz prazeres, muito maiores. O prazer profundo de conhecer o sentido da vida mais profundamente, o prazer profundo de saber reconhecer a justiça, a beleza, saber admirá-las, extrair o melhor delas. Ou seja, o crescimento traz os melhores prazeres. Você substituiu o menor pelo maior, não deixou de ter prazeres. A idade nos poupa de situações deploráveis, paixões cegas, devassidão. Isso é um fato. Éramos escravos muitas vezes. Muitas vezes vemos o jovem sendo jogado para lá e para cá por essas forças, feito um trapo, feito um marionete. Bom, me livrei disso, que maravilha. Agora eu tenho muito mais autonomia, tenho muito mais controle sobre mim. No início da República, Platão fala exatamente isso, um ancião chamado Céfalo, dizendo: ainda bem que eu me livrei daqueles tiranos. Hoje eu estou livre, não sou mais tiranizado por aquelas paixões que não me davam liberdade para direcionar a minha vida. Ou seja, a idade nos livra disso, nos dá mais liberdade. Né? Ganha-se domínio sobre os excessos, o que é difícil em outras idades. Necessário tentar sempre, mas muito mais fácil à medida que vamos ficando mais maduros. Domínio sobre os excessos. Sabemos encontrar aquilo que é essencial, que é fundamental, e direcionamos a nossa energia, a vida que é limitada, para aquilo que é essencial e aquilo que é fundamental. E assim vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos cumprindo aquilo que nos trouxe ao mundo, vivendo aquela nossa vida mais profunda, uma vida propriamente humana, vivendo os prazeres verdadeiramente humanos. Então, temos muito mais poder para cortar esses excessos. Loucuras e desperdício de vida no passado são coisas que, quando a gente olha, a gente não deve ter saudade, deve se lamentar. Olha quanta besteira, quanto excesso. Quando eu era jovem, como eu jogava minha energia e a vida fora por coisas vulgares, por banalidades. Olha quanto tempo de vida foi dedicado a coisas que não tinham valor nenhum. Ou seja, essas loucuras, esses excessos, não devem ser objeto de saudade, e sim de lástima. Por que eu teria saudade de alguma coisa que só me roubou vida? Ou seja, não se sofre por ser privado daquilo que não deixa saudades. Todos os desperdícios da juventude, toda a insensatez da juventude não é objeto de saudades, portanto não devemos lastimá-las. Muito melhor quando às vezes nos perguntam: você gostaria de ter 20 anos novamente? Quando você para e pensa, a visão que eu tenho de mundo hoje, a consciência que tenho, a valorização do próximo, a valorização da vida, o nível de bondade que eu fui capaz de canalizar, o nível de domínio sobre mim mesmo, eu não troco pela vitalidade de 20 anos de jeito nenhum. Eu não troco. A imaturidade que eu tinha lá e o quanto me fez sofrer, o quanto me levou a desperdícios, a insensatez, não troco de forma alguma. O que eu tenho hoje é um tesouro. A gente tem que saber visualizar isso e saber valorizar. Livres da volúpia, da ambição, das rivalidades, das paixões e dos gozos fúteis, com energia e tempo para prazeres maiores. Nenhum prazer é superior aos prazeres do espírito. O prazer do espírito é o prazer de poder trazer o bem ao mundo, prazer de trazer a justiça, o amor, a verdade ao mundo. Não há prazer maior do que esse. Sentir que o mundo se tornou um pouco maior através de você. As pessoas foram beneficiadas porque você existiu. Isso são prazeres enormes, que não podem ser comparados a quaisquer outros que você tenha tido no passado. Autoridade natural e respeitabilidade são o coroamento de uma vida digna. Preparamos velhice ao longo da vida.
ou seja, autoridade natural e respeitabilidade. Você vai construindo isso desde o início. Uma autoridade natural significa aquilo que eu me proponho a fazer, eu me responsabilizo, faço da melhor maneira possível, aprendo com o processo, da próxima vez será melhor, corrijo os meus erros, estou sempre me aperfeiçoando. Isso me torna uma autoridade e uma pessoa respeitável. Isso vai sendo construído ao longo da vida. Portanto, é importante que a gente saiba que desde a mais tenra idade já estamos nos preparando para envelhecer. E isso é um patrimônio da velhice. Ou seja, eu fiz da minha vida algo respeitável, algo admirável e agora tenho alguma coisa a oferecer ao mundo. Desde cedo começamos a aprender a envelhecer. Bom caráter é como vinho, não azeda com a idade. Ou seja, uma pessoa que tem um bom caráter na juventude, na idade adulta, é evidente que vai depurar esse bom caráter, como o bom vinho quando envelhece. Envelhece bem, ele depura o seu sabor. É verdade que quando a gente envelhece, todas as características que temos na juventude tendem a se acentuar, tanto vícios quanto virtudes. Ou seja, se a gente não cura os nossos vícios mais pontiagudos lá pela juventude, lá pela idade adulta, na velhice eles vão ser um inferno, porque se intensificam. E as nossas virtudes também. O bom caráter se depura que se torna um vinho raro. A bondade se depura que se torna uma coisa bela de se ver. Ou seja, é importante que a gente cure os nossos males o quanto antes, para que as qualidades possam se depurar e ser nossas companheiras na velhice. O bom caráter só se depura com o tempo, como o bom vinho. Quarta razão para temer a velhice: temer a morte. Os jovens arriscam muito mais a vida do que os idosos, não resta dúvida. Nós vimos hoje em dia, ainda vivemos exatamente isso. Jovens querem provar coragem, às vezes com coisas absolutamente sem sentido, velocidade excessiva, esportes radicais, coisas que às vezes excedem o risco, digamos assim, sensato. Colocam a sua vida muito mais em risco do que uma pessoa de idade mais avançada. E a morte pode vir a qualquer momento. Morte não é uma coisa exclusiva daquele que envelhece. A qualquer momento ela pode surgir na nossa vida. Se existe alguém que arrisca a sua vida desnecessariamente, é muito mais o jovem do que o idoso. Em nenhuma idade estamos a salvo da morte. Como falamos lá no início, não querer envelhecer é querer morrer. Temos que decidir o que queremos. Não quero ser um idoso. Tá, então morte, meu caro. É isso que você quer? Não. Então leve a sério o envelhecimento. Trate-o com todo carinho e dê a essa idade o valor que ela tem, que é a obra-prima da vida, é o ouro da vida, é onde você depurou ao máximo as suas qualidades. Como se nós jogássemos fora o vinho quando ele se tornou o melhor, de melhor sabor, aquele da safra mais antiga. A gente vai lá e joga fora. É mais ou menos isso que fazemos quando negligenciamos a idade avançada. Tempo depura e concentra a vida em virtudes e ações bem conduzidas. Como já falamos, o tempo depura. Aquilo que você tem se acentua. Podem olhar os idosos que vocês conhecem, se não curarem os seus defeitos, eles se tornam mais intensos. E as suas virtudes também se tornam mais intensas. Ou seja, o tempo depura tanto as nossas virtudes quanto as nossas ações. Temos que saber dessa equação e trabalhar conscientes dela. O medo da morte vem, em grande parte, porque não saciamos as paixões. Ou seja, o medo da morte é medo da perda de alguma coisa a qual ainda estamos apegados. O quê? Quero saborear isso, aquilo outro que só a vida física me dá. A partir do momento que eu transmutei essas necessidades em necessidades maiores, que são as necessidades do espírito, eu sei que essas necessidades do espírito vão comigo para onde eu estiver. Que aquilo que perdura em mim é tudo que é espiritual. O espiritual não morre. A justiça não morre, a fraternidade não morre, a bondade não morre, o amor não morre. Portanto, quando eu tenho essas coisas que são eternas, eu tendo a ter confiança de que eu vou na mesma direção que elas. Isso não me dá medo. Mas quando eu estou preso àquilo que morre, àquilo que é passageiro, aí sim vem o medo. Ou seja, a troca dos nossos apetites, dos nossos prazeres, dos menores e banais e passageiros para aqueles maiores e eternos, nos coloca muito mais seguros diante da morte, sem medo. O que a morte pode tirar de mim? Aquilo que a vida já tirou, ou tiraria naturalmente. A vida já tirou o que tinha que tirar. Agora, o que eu tenho, a morte não pode tirar. São coisas eternas. Aquilo no qual minha consciência se apoia é eterno.
Tem um texto de um pensador que eu gosto demais, que é Nilakanta Sirihan, que ele diz: constrói a tua barca. Quando você não tiver mais isso aqui, que é a barca da tua consciência na vida, o teu corpo físico, você tem que ter uma barca de valores eternos para a tua consciência continuar navegando. À medida que você cultivou esses valores eternos, a tua consciência mora nessa barca e continua a sua viagem. E quem pode interromper a barca de coisas eternas? Quem pode se colocar no meio do curso dela? Portanto, isso dá muita segurança diante da morte. Os sentidos externos enfraquecem e os sentidos internos se depuram. É curioso isso, né? Como a vida tem essa capacidade de compensação. Sentidos externos, bom, eu enxergo um pouco menos, eu ouço um pouco menos, mas eu percebo muito mais profundamente a alma humana. Eu sou capaz de ver no rosto de alguém os sentimentos profundos que há ali, a dor profunda que há ali naquele ser humano. Tenho muito mais capacidade de extrair de um acontecimento da vida o que ele está me ensinando, o que eu posso aprender com aquilo. Ou seja, os sentidos da alma se depuram e você é capaz de tirar de pouca coisa muita sabedoria. Ou seja, é uma substituição. É como se você imaginasse dois vetores. Tem um vetor físico, que é descendente. À medida que você vai vivendo, o físico tem menos forças. Mas tem um vetor metafísico, que é ascendente. À medida que você vai vivendo, vai tendo mais sabedoria. Chega um momento que os dois se cruzam. Ao invés de você descer com o corpo físico, você começa a subir com o espírito. E no final da vida está lá no alto, não está lá embaixo. Porque você não tem só um vetor, que é a vida física. Você tem o vetor do espírito. E ele te puxa para cima quando a vida física começa a declinar. Você termina com tanta energia quanto você tinha no início. Só que no início era física, agora é metafísica. E a energia metafísica também dá vigor. A energia metafísica também dá força. Você já deve ter ouvido falar daqueles antigos contos de mosteiros orientais, de artes marciais, onde aquele mestre, o mais idoso de todos, o mais sábio de todos, era aquele que nenhum jovem era capaz de derrotar. Ou seja, a energia metafísica, espiritual, também dá vigor, também dá capacidade de resistir às adversidades. É importante que a gente a valorize e entenda que a vida acontece com essa compensação. Devemos procurar, enfim, isso já é uma colocação minha, a Afrodite de ouro. A Afrodite de ouro é um atributo do qual os gregos falavam, que significa um ânimo por sempre buscar os seus sonhos, um ânimo por sempre fazer diferença, a garra, o idealismo propriamente dito. Esse idealismo, essa garra por alcançar os seus sonhos, faz com que você seja jovem em qualquer idade. Às vezes você tem um jovem que já não tem essa garra, já não tem sonho, já não quer alcançar nada. Às vezes a velhice nos pega muito cedo, essa velhice ruim, que mata a nossa alma. E pode ter uma pessoa de extrema idade que ainda tem sonhos e ainda luta por eles. É um idealista ainda em extrema idade. E isso é a chamada juventude eterna, a Afrodite de ouro, que todos nós devemos buscar. E eu concluo exatamente com uma reflexão sobre isso, para vocês pensarem. Para que a velhice não seja uma irrisória paródia de nossa existência anterior, só há uma solução. É continuar a perseguir fins que deem um sentido maior à nossa vida. É uma frase de Simone de Beauvoir. Continuar procurando fins que deem um sentido maior à nossa vida. E, por fim, o idealismo. Ilumina todas as idades. E com mais força quando vemos mais perto o ideal, ou seja, nessa idade avançada. Bom, espero que essa reflexão seja boa para vocês e dê uma sacudida nesses estereótipos, nessa visão preconceituosa em relação às pessoas mais longevas e dê o valor que essa idade tem. Que é importante não jogarmos fora a obra-prima da nossa vida. É importante não jogarmos fora o vinho quando ele está no seu máximo sabor. Reflitam sobre isso e revejam essas posições. Isso é necessário para a sociedade, para esse futuro humanista que nós devemos buscar, porque o planeta precisa disso, a humanidade precisa disso. É importante para nós mesmos, para que saibamos viver melhor todas as fases que a vida nos destina. Boa reflexão para você. Um grande abraço.